Olá a todos, meu nome é Mirna, eu sou médica endocrinologista aqui do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, sou médica do serviço de endocrinologia. Então, o tema que foi proposto é o diabetes e o Covid, né, o manejo na atenção primária à saúde. Bom, como tudo, né, temos qual seria o conceito, né, do diabetes mellitus, né? Eu sei que a maioria já trabalha com isso, já está cansado de saber, mas a gente reforça, cabe a nós endocrinologistas reforçar. Então, é uma síndrome caracterizada por uma hiperglicemia persistente decorrente da deficiência na produção de insulina ou na sua ação, ou em ambos os mecanismos, ocasionando um prejuízo tanto no metabolismo dos carboidratos, das proteínas, dos lipídios e complicações crônicas a longo prazo. Bom, dados epidemiológicos do diabetes. Bom, segundo a Federação Internacional de Diabetes, em 2015, 8,8% da população mundial entre 2 e 79 anos vivia com diabetes. Então, era em torno de 415 milhões de indivíduos. Em 2040, essa previsão seria de 642 milhões, então é um número muito alto, né? E o que acontece também, o diabetes está crescendo muito nos países em desenvolvimento. Por exemplo, nós, 75% dos casos de diabetes nos países em desenvolvimento. Por que o diabetes está avançando tanto? A nossa expectativa de vida, ela está aumentando, né? A gente está ficando mais sedentário, né? Infelizmente, temos algumas facilidades, né? Até para pedir comida em casa, né? Tudo que a gente faz ou é de carro, não é mais a pé, ou é de ônibus, é de moto, então a gente fica menos ativo, ingerindo às vezes mais calorias e ingerindo alimentos ruins, né? Nutricionalmente ruins, né? Ricos às vezes em gorduras, né? Em excesso de carboidrato, então tudo isso vai se somando. Então, no Brasil, na década de 80, a prevalência do diabetes na população adulta era em torno de 7,6%. Né? Bom, e como eram esses dados? Como todo mundo sabe, o diabetes mais prevalente, né, no mundo é o diabetes do tipo 2, né, que é aquele diabetes que surge após os 45 anos de idade, pode ter alguma hereditariedade, tá? Então, dados dos diabéticos em geral também batem com isso. Geralmente, a maioria da população diabética tinha uma idade superior a 60 anos, tá? Com um pico em torno de 65 a 74 anos de idade. Esses dados são da população brasileira, ajustada para a idade, tá? Bom, vou aumentar aqui um pouquinho. Então, em relação, por exemplo, à prevalência de diabetes, né, do Brasil e em relação aos outros países do mundo. O Brasil, em 2015, ela ocupava a quarta posição. Então, nós éramos 14,3 milhões de diabéticos. A previsão para 2040 seria de 23 milhões, ainda permanecendo na quarta posição. E para surpresa nossa, né, a gente achava que os Estados Unidos ia ser o primeiro colocado. Não é. Era o terceiro colocado e vai permanecer como terceiro colocado. O primeiro a China, talvez porque seja um país mais populoso também. Tá? Em torno de taxa de mortalidade. Vou aumentar aqui, que eu não sei se vocês estão enxergando. Taxa de mortalidade de acordo com a faixa etária e de acordo com a macro-região do Brasil. Tá? Então, a região que tinha uma mortalidade maior, por incrível que pareça, a região Nordeste, tá? E por idade, claro, aqueles pacientes mais idosos, tá? Não sei se talvez tenha alguma dificuldade de acesso ao sistema, né, ao tratamento, né, enfim. Vou passar aqui. Bom, o diabetes, então, como vocês sabem, são vários tipos de diabetes. Então, classicamente, nós dividimos em 4, sendo que o diabetes do tipo 1 é o diabetes de origem autoimune, aquele diabetes que é mais frequente nas crianças, no adolescente, é por destruição autoimune das células beta, que são as células que produzem insulina, células beta do pâncreas, tá? O diabetes do tipo 2, onde você vai perdendo a secreção de insulina
ela pode ser perdida a longo prazo, mas inicialmente esses pacientes eles têm resistência à ação da insulina. Você ainda produz insulina, mas é uma insulina que não consegue atuar adequadamente e que com o passar dos anos, conforme se não for cuidado adequadamente, você passa a ter a perda da secreção da insulina. Os outros tipos de diabetes são diabetes gestacional, que é quando é diagnosticado durante a gestação, tá? Na ausência de critérios para diabetes mellitus prévio. E os outros tipos, associados a algumas doenças endócrinas, associados ao uso de medicações, ao diabetes neonatal, alguns diabetes genético, trauma. Bom, vou falar do diabetes mellitus tipo 2 por ser mais prevalente, tá? Característica. Então, acomete 90 a 95% de todos os casos de diabetes, surge após os 40 anos, a maioria é obesa. Quando a gente fala obesa, pode ser, a gente está se referindo à obesidade central, aquela obesidade acumulada no abdômen, ou seja, que cursa com o aumento da circunferência abdominal. 70 a 90% dos pacientes diabéticos tipo 2, eles apresentam a síndrome metabólica, que cursa com obesidade abdominal, hipertensão, dislipidemia, resistência insulínica e tolerância alterada à glicose ou diabetes. Não é necessário ter todos os critérios, mas eu vou falar mais para frente os critérios da síndrome. Bom, vou aumentar aqui. Então, atualmente, né, existem vários critérios para síndrome metabólica. Existe o critério da Organização Mundial de Saúde, existe o critério do National Cholesterol Education Program, e o que a gente utiliza, que é o mais novo, é o critério da Federação Internacional de Diabetes. Então, classicamente, eu tenho que ter a obesidade central, tá? Aí, essa medida da circunferência abdominal vai ser de acordo com a etnia. O Brasil cursa com a circunferência abdominal nas mulheres até 80 e nos homens até 90. Então, eu tenho que ter um aumento da circunferência abdominal associado a pelo menos dois seguintes critérios: triglicerídeos elevados, ou um colesterol baixo, um colesterol HDL baixo, uma pressão arterial elevada e uma glicemia de jejum alterada também. Então, o diabetes mellitus tipo 2 classicamente cursa com resistência periférica à ação da insulina, tanto nos adipócitos e no músculo esquelético. Com o passar dos anos, eu também posso ter uma secreção deficiente de insulina. E eu ainda tenho uma produção hepática aumentada de glicose. Bom, então eu tenho. O que acontece com a minha insulina? Lá no tecido adiposo, essa insulina, ela não atua adequadamente. Então, ela serve para manter os ácidos graxos ali dentro do tecido adiposo. Como ela não atua adequadamente, ocorre uma lipólise e a liberação dos ácidos graxos livres, que, aumentados, eles podem se depositar no pâncreas, piorando a ação da minha célula beta, que é a célula produtora de insulina, tá? Associada. Então, às vezes eu já tenho herança genética para o diabetes, eu tenho essa lipotoxicidade, acúmulo de amiloide. Além do mais, isso favorece a hiperglicemia. Eu tenho também, muitas vezes, um fígado gordinho, por exemplo, uma esteatose hepática. Essa insulina não vai atuar adequadamente aqui, promovendo o quê? Uma glicogenólise. Então, eu quebro o glicogênio, já que a insulina não atua adequadamente, e eu vou liberar mais glicose na corrente sanguínea. Aumentando também a própria hiperglicemia, ela é também tóxica para a célula do pâncreas. Então, isso gera um ciclo vicioso. Então, eu posso ter tanto o aumento da gordura e o aumento da glicemia, piorando ainda mais a função dessa célula beta, ou seja, eu faço um processo inflamatório nessa célula beta, alterando a minha produção. Então, não funcionando adequadamente. Então, eu tenho que sempre estar sobrecarregando, como se estivesse sobrecarregando o meu pâncreas na produção de insulina. Bom, existe um critério, existe um pesquisador chamado De Fronzo, que ele acredita que a gente não tem só essas três situações, né? Ele acha que, né, por conceito, seria isso aqui é chamado de octeto de De Fronzo. Então, para aparecer hiperglicemia, eu tenho que ter uma alteração no meu tecido adiposo, uma lipólise aumentada, eu tenho que ter uma reabsorção de glicose a nível renal aumentada, uma captação muscular de glicose diminuída
uma alteração no nível de neurotransmissor, como se tivesse uma resistência à insulina a nível neuronal, uma glicogenólise aumentada, além do que uma alteração na secreção do meu glucagon, que é um hormônio hiperglicemiante, e alteração da própria célula beta. Isso tudo levaria ainda, né, levando à hiperglicemia. Bom, porque a gente fala que um paciente diabético, ele é um paciente inflamado. Vou aumentar aqui um pouquinho. Bom, por quê? A hiperglicemia a longo prazo, o que vai acontecer? Ela vai alterar a produção do óxido nítrico, que é um vasodilatador. Então, eu tenho a diminuição, ela não atuando adequadamente no vaso, eu tenho um aumento da endotelina e a diminuição do meu óxido nítrico, promovendo o quê? Uma alteração. Eu posso fazer o quê? Uma vasoconstricção. Eu aumento também a produção de um fator de crescimento do endotélio, alterando a permeabilidade do vaso e a formação de neovasos, tá? Eu tenho alteração na síntese do colágeno, aumento da fibronectina, então promovendo a oclusão desse capilar. Alteração na coagulação, eu tenho aumento do inibidor do plasminogênio tecidual e diminuição da quebra da fibrina. Então, eu tenho diminuição da fibrinose, levando a possível oclusão vascular. Aumento da produção de fatores inflamatórios, né? E produtos aumento da produção dos radicais livres. Então, a gente fala que o paciente diabético, se não se cuidar adequadamente, ele é um paciente que inflamado. A longo prazo, eu vou ter alterações na minha vasculatura, na microvascular e na macrovascular. Na micro, na retina, né, no rim, na macrovascular, que a gente fala no quê? No coração, né, nos grandes vasos, né, aumentando o risco de doença cardiovascular. Bom, e quais seriam os fatores de risco para esse, né, para o diabetes mellitus tipo 2? A obesidade, né, o histórico familiar de diabetes, dependendo da raça e da etnia, né, a idade, então à medida que eu vou envelhecendo, minha chance de ter diabetes é maior, o diagnóstico prévio de intolerância à glicose, a hipertensão, a dislipidemia, né, que aqui pode ser um HDL baixo ou um triglicerídeo elevado, história, por exemplo, de diabetes mellitus gestacional ou uma macrosomia fetal e o tabagismo. Bom, como é que se dá o diagnóstico clínico do diabetes? A gente sabe que o diabetes mellitus tipo 2, a maioria dos pacientes, mais de 90% dos pacientes, eles são assintomáticos, às vezes tem os sintomas, então, naqueles pacientes sintomáticos, muito cansaço, né? Eu vou aumentar minha frequência urinar, que a gente chama de poliúria, vou perder peso, eu vou ter alteração na cicatrização, posso ter disfunção sexual, no homem pode ter disfunção erétil, aumento do apetite, né, alterações visuais, como turvação, né, posso ter formigamento, cãibra, choque nos membros inferiores, né, um aumento da sede, e na mulher você pode ter muito, né, infecções vaginais. Vou aumentar aqui o diagnóstico laboratorial do diabetes. Como se dá? Então, a gente sabe que o normal da nossa glicemia é até 99, tá? Bom, pela minha glicemia de jejum, para eu ser considerado diabético, eu tenho que ter uma glicemia maior ou igual a 126. Ou uma glicemia de 2 horas maior ou igual a 200 miligramas. Ou, se por acaso realizar o teste de tolerância oral à glicose, também maior ou igual a 200. Ou uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5. Bom, ou ainda, se eu fizer uma glicemia em qualquer hora do dia, maior do que 200, em um paciente com sintomas de poliúria, polidipsia, né, polifagia e emagrecimento, eu já tenho critério para diabetes, tá? Os critérios 1, 2 e 3, por exemplo, se eu surgir com uma glicemia de jejum maior ou igual a 126 e foi uma única dosagem, a gente tem que repetir. Tá? Por praxe, a gente tem que ter 2 valores. Eu posso ter 2 glicemias de jejum alterar, né, maior ou igual a 126, ou eu posso ter uma glicemia de jejum maior ou igual a 126 e uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, eu já fecho o diagnóstico do diabetes. Então, eu tenho que ter 2 testes, né, positivos para diabetes. A nossa última diretriz, ela considera também apenas a hemoglobina glicada, tá?
Se eu já tiver uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, eu fecho o diagnóstico de diabetes. Ela mede, né, um controle da minha glicemia de 3 meses anteriores. 50% da minha hemoglobina glicada, ela vem da minha glicemia do mês anterior, 25% do anterior e 25% do outro. Mais ou menos assim. Bom, e agora no tempos de Covid, né? O que acontece? Bom, a gente fala, o paciente diabético é um indivíduo inflamado. A Covid, nesses pacientes diabéticos, ela é muito mais grave, né? Ela está muito correlacionada com desfechos ruins, com aumento do índice de morbidade e de mortalidade. E a gravidade do Covid também, acaba sendo um Covid com uma síndrome respiratória mais grave, muitos pacientes são internados em unidade de terapia intensiva, evoluindo com insuficiência respiratória, necessidade de ventilação mecânica invasiva ou não invasiva, e infelizmente muitos evoluem para óbito. Então, nos pacientes, né, diabéticos, né, o número de óbitos, tá, da COVID em 2020, pacientes acima de 60 anos, 921 pacientes, e abaixo de 60 anos, 302, né. Ainda assim temos, né, com doença renal, paciente pneumopata. Então, o diabetes, frente às outras comorbidades, parece que mata mais do que um paciente, né, com uma doença neurológica e o COVID, né, digamos assim. Então, um paciente muito mais grave. Bom, o que a gente tem que ter em mente? Se eu conseguir controlar minha glicemia muito bem, né, eu tenho 98,9% de sobrevida. Agora, quando minha glicemia não está adequada, muitos pacientes não estão, né, seja na rede pública, seja no particular, eu tenho um índice de 11% de mortalidade, tá? Então é alto. Em Hubei, na China, de 7.336 pacientes com Covid com e sem diabetes, o diagnóstico de diabetes aumentou a necessidade das intervenções, aumentou o risco de mortalidade e o controle glicêmico adequado, menor que 180, se associou com melhor desfecho nos pacientes com Covid. Tá? Nesse caso, são pacientes que a gente fala institucionalizados, paciente internado, tá? Principalmente paciente em unidade de terapia intensiva, essa glicemia tem que ser menor que 180. Tá? Bom, e por que a gente fala que o paciente ele é muito pior? Um paciente internado com uma doença aguda, né? O que pode acontecer com um paciente que não tem diabetes? Por exemplo, só pelo fato dele ter uma doença, ele pode ter o aumento dos hormônios contrarreguladores, glucagon, cortisol e adrenalina, que aumenta a gliconeogênese e a lipólise, também causando uma hiperglicemia de estresse. Eu posso ter diminuição do transporte da minha glicose. E eu tenho uma resistência à insulina e diminuição do glicogênio muscular, então eu tenho a quebra desse glicogênio favorecendo uma hiperglicemia. Além do mais, eu tenho um aumento das minhas citocinas, eu tenho resistência insulínica, aumento do glucagon, também levando à hiperglicemia do estresse. Fora isso, às vezes o próprio tratamento da doença, a terapia, muitas vezes, por exemplo, o COVID, muitas vezes ele é medicado com glicocorticoide, que é uma droga hiperglicemiante. Às vezes nutrição parenteral, né, a enteral, nível de atividade, né, o paciente que já também não faz nenhum esforço, digamos assim. Então, isso tudo colabora para aumentar a glicemia do meu paciente internado, só pelo fato de eu ter uma doença aguda. E ainda somando a hiperglicemia do diabetes. Se o paciente já é diabético, isso aqui fica muito mais acentuado. Então, eu tenho também diminuição do meu sistema imunológico, diminuição da cicatrização das feridas, aumento do meu estresse oxidativo, disfunção de endotélio e aumento daqueles marcadores inflamatórios. A COVID está muito correlacionada com o aumento desses marcadores inflamatórios. Vou tentar aumentar. Esse trabalho aqui é um trabalho recente, publicado numa revista de pesquisa de cuidados no diabetes, tá? E essa pesquisa foi realizada no hospital na China, o Hospital de Tongji, em Wuhan, no qual esses pacientes, era um centro designado para tratar Covid. E eles selecionaram, no total de 193 pacientes, avaliaram tanto em relação a sintomas e desfecho dos pacientes com e sem diabetes, né? Então, um N de pacientes diabéticos era em torno de 48 e não diabéticos de 145.
Então, os pacientes, né, eram pacientes mais do sexo, de não diabéticos, mais do sexo masculino, diabéticos também, tá? Em relação aos sintomas, né, os pacientes diabéticos, por exemplo, e os não diabéticos, ambos tiveram febre, em torno de 89% dos pacientes. Os pacientes diabéticos, eles tinham mais tosse, em torno de 77%, comparado a 67% dos não diabéticos. Eles evoluíam mais com dispneia, com 68%. Pectoralgia, então, qualquer um dos dois. Os pacientes, diarreia, por incrível que pareça, nos pacientes não diabéticos, né? Então, eles tinham mais sintomas de tosse e dispneia. E tinham mais sintomas de anorexia e a fadiga. Mas que era significativo a tosse e dispneia. Aqui, para eles considerarem um sintoma significativo, eles constataram P menor que 0,5. Em relação às comorbidades, tá? Os pacientes diabéticos, eles tinham mais hipertensão arterial, mais doença cardiovascular, mais também cerebrovascular, doença pulmonar crônica, né? Exposição, né, à doença por igual, pacientes internados na terapia intensiva, mais os pacientes diabéticos eram os que mais internavam, que necessitavam de ventilação mecânica também, né? E em termos de hospitalização, os pacientes diabéticos, eles tinham uma taxa de hospitalização menor. Mas por que eles tinham uma taxa de hospitalização menor? Porque eles evoluíam mais para óbito. Então, né, no geral, o tempo de permanência no hospital era menor. Então, bom, em termos de valores de exames laboratoriais, o que eles chegavam à conclusão? Que os pacientes diabéticos, eles tinham os marcadores inflamatórios muito mais alterados do que os pacientes não diabéticos, né? Então, a ferritina, né, era muito mais alta, as interleucinas também, o fator de necrose tumoral, troponina. Então, todos esses marcadores, eles se encontravam muito mais alterados nos pacientes diabéticos com COVID do que os pacientes não diabéticos e COVID. Essa curva de Kaplan-Meier, que é do mesmo estudo, eles avaliaram o tempo de permanência dos pacientes diabéticos e não diabéticos com COVID no hospital. Então, os pacientes diabéticos, eles tinham um tempo de permanência menor, né? Como foi falado no slide anterior, eles tinham um tempo de permanência em torno de 10 dias, enquanto os não diabéticos em torno de 18 dias. Tinha uma taxa de quê? De sobrevida menor, tá? Infelizmente, menor. E como nós vamos nos prevenir do Covid, das formas graves do Covid? Primeira coisa, paciente diabético, a prevenção para contaminação. Prevenção para contaminação é igual. Eu tenho que me proteger da mesma forma que o indivíduo não diabético. Ele não tem o risco aumentado de se contaminar. Ele tem um risco aumentado de ter uma doença, de um Covid com desfecho ruim. Então, eu tenho que me proteger da mesma forma que outro. Fazer o isolamento social, né, manter os hábitos de higiene, lavar as mãos, evitar tocar olho, boca, nariz, né, ou se não tiver em casa, tiver como lavar, usar o álcool gel, né, da mesma forma que todo mundo, né. Bom, para eu prevenir a forma mais grave do Covid, para eu prevenir é o controle glicêmico, tá? O que é mandatório é o controle da minha glicemia. Então, eu vou priorizar o atendimento daqueles pacientes que são diabéticos de alto risco, na unidade de saúde mais próxima à minha residência, tá? Pode ser tanto presencial ou remotamente, telemedicina, os serviços que tem essa possibilidade, isso é ótimo. Então, eu vou garantir a adesão à terapia e a evolução terapêutica necessária. E o suporte para o segmento nos dias da doença, né? Ele tem que ter contato com algum médico, né? Tanto para o COVID. Agora, o paciente que por acaso evoluiu, né? Para cetoacidose diabética, estado hiperglicêmico e hiperosmolar, esse paciente tem que ser encaminhado, tem que ser internado e hospitalizado. Bom, quem é que é um paciente de alto risco, tá? Que é definido como um paciente de alto risco. É um paciente que tem a minha glicemia de jejum maior ou igual a 250,
ele é um paciente de alto risco, é um paciente que tem uma hemoglobina glicada maior ou igual a 9, vários pacientes da rede se encaixam nesse quadro, aquele que cursa com hipoglicemias graves ou noturnas nos últimos 15 dias, pelo menos um episódio semanal, pacientes gestantes com diabetes tipo 1 ou qualquer outro tipo de diabetes e em uso de insulinoterapia, né? Esses pacientes eles têm que ser avaliados, ou tanto de forma presencial ou à distância, na unidade mais próxima. E conforme, né, a gravidade, presença ou não de cetoacidose diabética, eu vou ser encaminhado para ser institucionalizado ou não. Bom, primeiro de tudo, o paciente lá na unidade básica de saúde, né? Qual é a minha linha de frente antes de pensar em medicação? É a mudança do hábito alimentar, que é o mais difícil da gente conseguir. 60% do tratamento do paciente diabético é a mudança do estilo de vida, né? Que conta com uma alimentação adequada e a prática de exercício físico. A alimentação adequada para um paciente diabético, a gente fala que não só do diabético, de todo mundo, deveria ser essa daí, né? Com 40, 50, 45 a 60% de carboidrato, tá? Aqui na nossa diretriz brasileira de diabetes, ela fala que o paciente pode ingerir sacarose até 10%. Mas assim, a gente não recomenda, mas está escrito lá que pode. Eu tenho que ter uma fibra alimentar, no mínimo de 20 gramas dia, gordura total, equivalente a 30% do valor energético total, ácidos graxos saturados menos que 7%, e os poliinsaturados até 10%. Eu tenho que conter 200 miligramas de colesterol, e proteína equivale a 15 a 20% do meu valor energético total. Claro que é carnes magras. Bom, e a atividade física e exercício físico. Qual a diferença de um dos dois? Bom, a atividade física é aquele movimento que eu faço sem ser programado, sem ser com o intuito de um controle metabólico, com o intuito de perda de peso. O exercício físico é uma prática que a gente fala que é programado. Eu tenho que tirar um tempo para aquilo e eu tenho que praticar com algum intuito de um controle metabólico ou perda de peso para o bem-estar. Então, o que a gente estimula é o exercício físico. Tá? Tem que ter no mínimo 150 minutos de exercício físico por semana, para a gente sair do sedentarismo. Se puder fazer todo dia, é o ideal. E eu posso combinar os tipos de exercício físico. O ideal é que se faça um exercício aeróbico, por exemplo, caminhada, esteira, bicicleta, natação, corrida, dança, e o exercício isométrico, musculação, um pilates, um exercício funcional. Agora, em tempos de pandemia, isso fica complicado. Quem consegue fazer isso em casa, às vezes a pessoa tem uma bicicleta ergométrica em casa, uma esteira em casa, ela consegue fazer a atividade aeróbica dela. E o exercício isométrico, você pode fazer com faixas, né? Você compra essas faixas em casa de fisioterapia e consegue fazer. Pode fazer com quem tiver o halter em casa, pode fazer com halter, ou vai ter que adaptar do modo como tiver, um saco de arroz, né, de 1 quilo, de feijão, ou encher a garrafa PET com areia. Isso aí você consegue fazer um exercício físico. Tem várias aulas na internet que você consegue baixar, claro, respeitando as limitações de cada um, se o paciente tem artrose, se não tem. Então, de acordo com cada um. Você pode pular corda, que é um exercício aeróbico também, desde que o joelho, né, não tenha artrose. Bom, e depois a gente passa para o tratamento medicamentoso, tá? Eu tenho alguns alvos que eu tenho que atingir para eu considerar que esse paciente, que esse indivíduo esteja controlado do diabetes, né? Primeira coisa, educação em diabetes, né? Qual o objetivo glicêmico que eu tenho que atingir? Glicemia de jejum entre 70 e 130, para eu ser bem controlado. E uma glicemia pós-prandial menor que 180. E ainda uma glicada menor ou igual a 7. E eu ainda vou associar antidiabéticos orais com mecanismos de ação diferentes. Posso precisar da insulina com o passar do tempo, de acordo com a minha hemoglobina glicada? Sim. Bom, quais são as medicações disponíveis no SUS, né? Então, o que tem na rede pública são as sulfonilureias, basicamente a glibenclamida e a gliclazida, a metformina, né, que você encontra em associação a várias medicações, até, né, inclusive medicações mais modernas, elas têm a metformina associada, e na rede pública vai encontrar uma insulina NPH e a insulina regular.
Isso é apenas a dose diária de cada um delas, tá? Vou passar aqui. Bom, das medicações, por exemplo, a metformina, onde é que ela vai atuar? Uma das medicações mais importantes, ela vai atuar na resistência insulínica. Ela vai diminuir a produção hepática de glicose e atua na resistência insulínica. Então, é uma excelente droga para a gente iniciar o tratamento daquele paciente com síndrome metabólica. A dose mínima é 500 miligramas por dia, a dose máxima 2.550 miligramas. E vamos respeitar também os efeitos colaterais e as contraindicações. Bom, posso ou não associar minha metformina com as sulfonilureias, a glibenclamida, a glipizida ou a gliclazida. Basicamente, as sulfonilureias melhores são a gliclazida e a glimepirida, tá? Por diminuição do risco de complicações microvasculares. O mecanismo de ação dela, ela vai promover o aumento da secreção de insulina. Não vai aumentar a produção, vai aumentar a secreção da minha insulina. Tá? Então, na rede pública, são essas duas classes de drogas que a gente encontra. Eu ainda posso ter uma outra classe de drogas, chamada glinidas, tá? Elas agem sempre parecido com a sulfonilureia, que elas também aumentam a secreção de insulina, mas de forma mais pontual. Ela é utilizada para eu conseguir controlar a minha glicemia pós-prandial. Eu só vou ingerir a medicação durante a refeição. Eu tenho ainda a carbose, que é a diminuição, ela atua a nível intestinal para no retardo da absorção do carboidrato. E eu tenho ainda a pioglitazona, que ela atua no meu adipócito, é uma excelente droga para paciente que tem estetose hepática, porque ela melhora a sensibilidade à insulina, tanto no músculo, no adipócito e no hepatócito. Só que você também não encontra na rede pública. Ainda tem uma classe mais nova, chamada de inibidores de DPP-4, que são as gliptinas, basicamente, elas vão atuar inibindo essa enzima. Essa enzima, ela degrada uma substância chamada GLP-1. E o GLP-1, o que ele faz? Ele reduz a produção do glucagon 1, ajuda na redução da produção dele, que é uma substância hiperglicemiante, promove um retardo no esvaziamento gástrico e pode melhorar também a liberação da insulina. Essa medicação é uma medicação inteligente porque ela atua quando a glicose passa no tubo digestivo. Então, é uma medicação boa, ela não causa hipoglicemia, é uma medicação mais moderna, mas tem um custo maior. E eu tenho uma outra substância que mimetiza a ação desse GLP-1, tá? São medicações mais caras, de alto custo, são medicações injetáveis. Você tem a exenatida, a gente tem a liraglutida, entre outros. Mimetizando a ação desse GLP-1. E ainda tem uma classe de drogas mais nova, chamada de glifosinas. Elas promovem uma eliminação da glicose no túbulo contornado. Né? Ela promove uma glicosúria porque diminui a reabsorção da glicose no túbulo contornado proximal. Então, é uma medicação glicosúrica. Né? Bom, então eu tenho várias possibilidades de terapia, vários esquemas. Eu posso utilizar terapia dupla, você vê que a metformina ela se encaixa com várias substâncias, e eu posso utilizar a terapia tripla. O máximo que a gente utiliza são 3 medicações para o tratamento do diabetes. Então, terapia dupla e aqui é terapia tripla, está errado. Desde que essas drogas tenham um mecanismo de ação diferente. Bom, e eu ainda tenho as insulinas, né? Na rede pública, o que eu vou encontrar? Uma insulina NPH, que é uma insulina que começa a atuar com 2 horas, um pico de ação de 4 a 10 horas, e tem um efeito até 18 horas, que é uma insulina que a gente fala basal. Ela é de ação intermediária, então ela serve para manter minha glicemia nos períodos de jejum. E eu tenho insulina regular, que é uma insulina de ação rápida, que ela serve para cobrir a glicemia após as refeições, né? Além disso, a gente tem outras insulinas, mas fica a cargo do endocrinologista prescrever, que são análogos de insulina. São insulinas mais modernas, onde você muda a cadeia de um aminoácido na molécula da insulina, e aí você consegue uma insulina ou com perfil de ação de duração mais prolongado ou menos, ou de ação ultra rápida, tá? Então, são excelentes, mas
ambas NPH irregular e os análogos de ação longa ou ultra rápida, ambas são eficazes no controle da glicemia. Bom, eu tirei esse algoritmo do Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do SUS, tá? Ele se encontra na página da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? É só você se cadastrar, mandar por e-mail e você consegue baixar o e-book. Bom, o que tem pelo PCDT? O paciente que diagnosticou diabetes, ele tem uma glicemia. Se ele tiver uma glicemia menor do que 300, por exemplo, eu vou começar com o quê? Com mudança de estilo de vida e vou reavaliar esse paciente 3 meses após. Então, eu vou avaliar minha glicemia de jejum, minha glicemia pós-prandial e minha hemoglobina glicada. Se não atingir a meta, e aí eu tenho que introduzir o primeiro antidiabético oral. Então, a maioria dos pacientes vão utilizar, mas qual é a medicação que a gente vai utilizar? A metformina, que é um paciente geralmente eles têm obesidade central, né, um paciente que tem resistência insulínica, então a gente começa com a metformina. Reavalia esse paciente 3 meses depois, com os mesmos exames. Se ele tiver conseguido atingir a meta que eu quero, para ele permanecer muito bem controlado, eu mantenho o paciente com essa medicação. Se não, eu ajusto e introduzo um segundo antidiabético oral. E posteriormente reavalio esse paciente. Se ele não conseguiu atingir a meta, eu tenho que associar uma insulina. Ou quando é que eu entro com a insulina? Quando o meu paciente tiver uma glicemia maior que 300, né, com sintomas, poliúria, polidipsia, polifagia, emagrecimento, eu já estou autorizada a entrar com insulina para esse paciente. O que eu quero saber é se esse paciente vai precisar ou não ser internado, tá? Se ele não tiver nenhuma outra doença aguda, eu consigo insulinizar o paciente a nível ambulatorial, não preciso internar esse paciente. Se ele tiver uma pneumonia, se ele tiver uma infecção importante, eu vou ter que, às vezes, internar esse paciente. Se ele tiver cetoacidose diabética, estado hiperosmolar, eu vou ter que internar esse paciente. E eu inicio com uma dose pequena de insulina. Normalmente, a gente inicia com uma dose ao deitar. Eu mantenho os antidiabéticos orais do meu paciente diabético tipo 2 e vou prescrever uma dose de insulina de 0,201 a 0,12 unidades por quilo ou 10 unidades. Esse 10 unidades é empírico. Você dá ao deitar. E vou reavaliando minha glicemia de jejum, tá? Se a minha glicemia de jejum caiu muito, por exemplo, eu diminuo isso daí para 4 unidades. Se a glicemia de jejum estiver entre 70 e 130, que é o que a gente quer como meta, eu mantenho essa dose, ele com os antidiabéticos orais e com aquela dose de insulina e está bem, obrigado. Senão, eu vou aumentando de acordo com a glicemia. Tá? E vou reavaliar esse paciente 2 a 3 meses após com a glicemia de jejum na meta, com hemoglobina glicada e glicemia de jejum. O que diferencia esse PCDT da nossa diretriz de endocrinologia? Na nossa diretriz de endocrinologia, já ao diagnóstico de diabetes, a gente já entra com droga oral. Mudança de estilo de vida e droga oral. Não atingiu a meta, a gente associa outra medicação. Mas como aqui é no âmbito, tá, da UBS, no âmbito de uma pandemia, esse PCDT foi elaborado para isso, nesse contexto. Bom, e posteriormente, o que eu vou... Aqui é para quando eu vou iniciar a insulina do meu paciente. Se eu não conseguir, né, não consegui atingir minha glicemia de jejum, eu vou ajustando conforme, eu vou ajustando minha insulina da noite, conforme até eu conseguir ajeitar a glicemia de jejum entre 70 e 130. Posteriormente, o que eu vou avaliar? As outras glicemias. Então, eu vou ter que pedir para o paciente medir mais vezes a minha glicemia capilar. Então, eu vou ajustando de acordo, né? Eu vou medir minha glicemia. Por exemplo, se antes do almoço ela está vindo alta, às vezes eu vou ter que associar minha insulina de ação rápida antes do café, né? Ou eu vou ter que associar, dependendo se for glicemia de jejum antes do jantar aumentada, eu vou ter que adicionar uma insulina NPH pela manhã. Então, eu vou no passo a passo, conforme qual o pior horário da minha glicemia. Na presença de sintomas de hiperglicemia em pessoas, né, diabéticas tipo 2 e uso de antidiabéticos orais, como é que eu vou medir essa glicemia?
pelo menos 2 vezes ao dia. Isso é difícil, porque a gente sabe que o Serviço Único de Saúde, ele fornece o glicosímetro para paciente insulinizado. Um paciente não insulinizado, geralmente não é fornecido. Ou a gente tem que pedir para o paciente na UBS. Eu sei que tempos de Covid é ruim, então se ele tiver o aparelho, medir em casa é melhor, e de repente enviar os controles por telemedicina. A gente, aqui no ambulatório, o que a gente faz, né, com o paciente, a gente faz uma tabela no Word, né, com uma coluninha com a data e a outra com a glicemia, antes do café, antes do almoço, antes do jantar, ou depois, e pede para o paciente ir anotando, e na próxima consulta ele traz para a gente, porque muitas vezes ele não sabe mexer no computador, ele não sabe mexer, né, no celular. Quem sabe, mede em casa, fotografa e pode ser mandado para a telemedicina, além dos exames laboratoriais, isso facilita, tá? Então, verificar a glicemia pelo menos 2 vezes ao dia, tá? Esse 2 vezes ao dia a gente pode fazer em jejum e posso fazer 2 horas após a minha refeição principal, por exemplo, após o almoço, porque aí eu simulo, né, como se eu fosse coletar o exame no laboratório. Eu tenho que colher em jejum e eu colho 2 horas após o almoço, geralmente, né? Pode ser necessário interromper temporariamente o uso da metformina, aconselhado no caso de infecção grave, né, ou desidratação, por causa do risco de acidose metabólica, e eu posso ter que substituir a metformina por outro antidiabético oral, dependendo do nível da glicemia. Então, no máximo, até 180. Até 180. Aumentar a dose de insulina e verificar minha glicemia mais vezes. Se a glicemia for muito alta, maior que 270, eu tenho que verificar minha glicemia a cada 4 horas. Aumentar a ingesta hídrica, medir cetonas na urina e no sangue. Se positivo, vai ter que contactar um profissional de saúde. Aí, esse aqui, o ideal é que o paciente vá, né, para o serviço terciário. Bom, esse último slide é para quando eu tenho que internar meu paciente, e apenas um protocolo de insulinização de um paciente internado não em unidade de terapia intensiva, um paciente internado em enfermaria e que eu preciso insulinizar a nível hospitalar. Então, sempre que eu necessitar internar um paciente, você vai solicitar hemoglobina glicada, seja ele diabético ou não. Para que eu quero isso? Eu quero saber se esse paciente já tinha um diabetes prévio ou não. Eu vou calculo a dose de insulina, que pode ser 0,4 unidades por quilo de peso, ou de acordo com a idade, com a taxa de filtração glomerular. Eu calculo menos. Se esse paciente faz uso de glicocorticoide ou uma glicemia maior que 200, eu calculo uma dose maior, porque esse paciente tem uma resistência insulínica. E eu vou prescrever uma dose total de insulina por quilo dia e vou dividir. 50% dessa dose que eu calcular vai ser para insulina NPH, ou análogo de insulina. E 50% vai ser para minhas glicemias antes do café, do almoço e do jantar. E vou prescrever a escala de correção conforme padronização do hospital. É aquele esquema de glicemia capilar que todo hospital tem. Então, eu vou, né, deu maior ou igual a 250, vou prescrever 6 unidades de insulina regular e vou, né, no outro dia o médico vai calcular e avaliar essas dosagens. Vou monitorar a glicemia antes das refeições e no período noturno e vou ajustar. E o ajuste da insulina basal no dia seguinte vai depender se eu tenho hipoglicemia ou não. Se eu tiver hipoglicemia no outro dia, uma glicemia menor que 70, por exemplo, eu vou reduzir em 20% aquela dose total da insulina. Se a hiperglicemia persistir, eu aumento em 20%. Tá? Então, o nosso paciente, um paciente institucionalizado com COVID, ele é um paciente que tem resistência insulínica, tá? Acredita-se que o COVID, ele possa estar correlacionado, ele possa atuar no receptor da enzima DPP4 e que poderia piorar a função da célula beta-pancreática. Isso, assim, são estudos em ratos, tá? Então, isso está saindo, isso é recente, então ainda não tem como falar 100% de certeza, e que e também o COVID, ele poderia se acoplar ao receptor da enzima conversora de angiotensina 2, a nível também pulmonar, tá? Piorando essa inflamação, né, da doença respiratória do COVID, tá? Então, já tem um paciente diabético que já tem uma doença de base e ainda se sobrepõe a uma infecção
com exacerbação do sistema imunológico. Então, essa inflamação ela é piorada, muitas vezes. Por isso que o diabetes nesses pacientes, a hiperglicemia nesses pacientes também ela é pior, e o desfecho é pior, né? Quando eu tenho diabetes, é pior também nesses pacientes com COVID.